pessoal, no vídeo de hoje eu queria passar algumas dicas, algumas informações que eu acho que podem ajudar a passar de uma maneira um pouco melhor por essa fase difícil que nós estamos vivendo em relação ao Covid-19, a confinamento e tudo mais. Então vamos lá. A primeira dica é: não entre em pânico. Eu sei que é difícil, mas o pânico ele é um exagero, ele é uma emoção muito aumentada. E quando a gente vive com emoções muito aumentadas, além daquilo que é o necessário, os grandes problemas acontecem. Por exemplo, nos Estados Unidos teve relatos de pessoas serem agredidas, aqui no Brasil está tendo relato de agressões a profissionais de saúde, e isso tudo é motivado por pânico, e não pela ansiedade que faz com que a gente siga regras, siga orientações, não atravesse a rua fora da faixa, ande de carro de cinto de segurança e tudo mais, certo? Bom, próxima coisa, tente aceitar a ansiedade como parte desse momento. É verdade, a ansiedade às vezes é uma emoção muito ruim, e esse é um momento de muita incerteza. Mas a ansiedade ela está ancorada exatamente na incerteza. A maior parte dos pensamentos ansiosos, eles estão ancorados no tipo de pensamento: ah, e se acontecer tal coisa? E como a gente vive um momento de muita incerteza, às vezes é difícil deixar de sentir essas coisas. Então, ao invés de deixar, a gente pode tentar aceitar. E aí entra a próxima dica, que é tentar encontrar um horário específico para se preocupar. A gente pode tentar marcar horário para se preocupar e pode tentar focar as nossas preocupações naquele momento e entender que a gente já se preocupou bastante e que não necessariamente isso significa que a gente vai se preparar melhor para qualquer coisa. Nós podemos fazer exercícios de respiração, podemos criar um diário de emoções, um diário de como a gente está se sentindo e de como as coisas estão acontecendo, de tal maneira que seja um pouco melhor de manejar essas emoções. Próximo é: mantenha a sua rotina produtiva. Se você trabalha e pode continuar trabalhando de casa, trabalhe de casa, mas não da sua cama. Coloque uma roupa, senta num lugar específico para isso e faça seu trabalho. Se você é estudante, estude. Ah, não está tendo aula mesmo à distância na minha universidade, na minha escola. Tá bom. Entre na internet, baixe material, adquira conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço e só vai te fazer melhor a hora que você voltar. Ah, Alexandre, eu sou autônomo, não posso trabalhar nesse período e eu estou ficando em casa, não tem como eu fazer nada. Tá. Então vamos tentar repensar em planos de negócios, repensar em maneiras de lidar com isso e naquilo que você vai fazer no pós essa crise. Eu sei que é muito difícil, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender isso e nenhuma dúvida disso, mas a gente só pensar que é difícil não vai necessariamente ajudar. A gente vai precisar manter uma rotina produtiva. Próxima coisa, mantenha a sua rotina biológica. Isso significa alimentação, sono, atividade física. Obviamente, nesse caso, a atividade física fica ligada a fazer atividades dentro de casa, usando aplicativos, usando aconselhamento de profissionais de educação física de maneira remota, usando vídeos, né? Mas é importante a gente manter uma rotina, por exemplo, de sono, de ter horário para acordar e horário para dormir, dormir tempo suficiente, que geralmente é 7 a 9 horas para um adulto da média, manter uma alimentação adequada para a gente não ficar tendo uma piora de saúde num momento em que a gente está fazendo algo exatamente com o objetivo de controlar a saúde, certo? Bom, próxima coisa, controle o seu fluxo de informação. Não faz sentido nenhum você ficar vendo vários canais de notícias e vários jornais. Para começar, você já está em casa? Bom, se você já está em casa, não tem muito aquilo que o jornal possa te aconselhar, né? Já que, poxa, você está em casa, não tem nada mais para você se prevenir além de fazer isso. E ficar vendo todas essas notícias simplesmente vai fazer com que seja um estímulo prolongado, um estímulo que não passa e que vai só aumentando a tua ansiedade. Então, você quer ler o jornal A? Lê o jornal A, não lê o A, B, C, D, E. Quer ver o canal de notícias A? Veja o canal de notícias A, não veja o A, B, C, D, E. Veja o Jornal da Manhã, ou da tarde, ou da noite, aquele que você preferir, mas só aquele, certo? Senão você vai estar só prolongando o seu estímulo e aumentando a sua ansiedade. Mais uma coisa, use a rede social para a sua função verdadeira. A função da rede social é conectar quem está distante.
A função da rede social não é compartilhar notícia, não é compartilhar fake news, não é criar boatos, não é vender coisas. A função da rede social é conectar quem está distante. Então aproveita esse momento em que a gente vive um isolamento sem paralelos nesse momento histórico que a gente vive, mas, por exemplo, lá em 1918 as pessoas se isolaram também, né, por conta da gripe espanhola. Você imagina? Não dava para ninguém trabalhar de casa, não dava para ter contato com as pessoas. A gente hoje pode usar a rede social para aquilo que ela serve, que é para a gente poder se conectar, que é para a gente poder estar emocionalmente perto das pessoas que importam para a gente, certo? Bom, por fim, tenha o seu tempo, tá? As suas atividades, você pode encontrar tempo para elas, e mesmo se você está com mais alguém em casa, cada um pode ter o seu tempo para fazer aquilo que é importante para si mesmo. Você não precisa necessariamente assistir toda hora os mesmos seriados, ver as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e as mesmas leituras. Às vezes você quer, sei lá, assistir um seriado específico e o teu cônjuge quer assistir outro, e vocês podem ver coisas diferentes e ao mesmo tempo aproveitar uma companhia do outro sem que isso faça com que vocês percam completamente o próprio senso de individualidade. Mais uma coisa, aproveita esse tempo para reenquadrar a maneira de olhar para esse tempo. Reenquadrar, o termo em inglês é reframing, é um termo que eu gosto muito, que é quase como trocar de moldura, na verdade, as coisas, né? Então, assim, a gente pode pensar, nossa, que saco, tenho que ficar em casa, que coisa ruim. Ou a gente pode pensar, olha, eu tenho um tempo para minha leitura, eu tenho um tempo para aprender aquelas notas que eu nunca aprendi no meu instrumento musical, eu tenho um tempo para fazer o meu trabalho à distância e, na verdade, o tempo de trabalho não ocupa tudo e eu consigo fazer um curso online ao mesmo tempo que eu faço meu trabalho sem meu chefe olhar feio para mim, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então a gente pode reenquadrar e pode aproveitar o nosso tempo de uma maneira diferente e dar um significado diferente para esse tempo, certo? Por último, eu não posso deixar de citar isso, vamos usar esse período para exercitar o nosso otimismo e a nossa gratidão. É difícil passar por tudo isso. E, poxa, Alexandre, eu vou ser grato por passar por tudo isso? Talvez não, mas talvez a gente possa ser grato por passar tudo isso estando saudável, por ter um lar para retornar, por ter coisas para fazer, por ter uma série de coisas que são possíveis e que são possíveis mesmo passando por uma situação difícil de saúde, de economia e tudo mais, certo? Se você está passando por dificuldades emocionais, se você faz um acompanhamento, você pode continuar esse acompanhamento. A psiquiatria, a psicologia são ciências que conseguem fazer isso de uma maneira à distância, certo? Então a gente pode manter o cuidado mesmo estando distante e eu acho que isso é importante nesse momento, tá bom? Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer sugestão para os próximos vídeos, por favor, deixe aí embaixo, acompanhe o canal e até as próximas. Tchau, tchau.